está o céu? A ideia, eu acho que cada um... Ah, isso está ligado já, é? Está funcionando? Já, então tá bem, senão... a ideia, eu acho que se a gente perguntar para cada um aqui onde está o céu, cada um vai dizer onde está o seu céu. Não é? E como eu acho que cada um tem a sua opinião formada, eu trouxe a opinião de alguém abalizado. Por isso, esta palestra é baseada na Revista Espírita, é um texto do próprio Allan Kardec. E eu recomendo veementemente que vão lá ler, porque isso aqui é uma síntese bem sintética, síntese sintética, não há pleonasmo melhor. Não é? Desse tudo que o Kardec põe, extremamente rico, um texto fantástico. Está na internet, bota lá no Oráculo, Revista Espírita, 1865, vão lá no março, que está lá, é o primeiro artigo, escrito pelo próprio Allan Kardec, não foram os espíritos que disseram para ele, foi ele assina embaixo, tá bem? E recomendo mesmo que leiam, ele é muito rico e traz muita informação. E eu vou abordar uma pequena parte do artigo dele, que para descobrir onde está o céu ele levou 8 páginas, pelo menos na minha edição. Tá bem? Então, aonde está o céu? Kardec começa a dizer, e o que está escrito aí é ipsis literis, o que está na Revista Espírita, que vem do latim coelium e do grego tem a ver com eólios, tá bem? Que no fundo significa oco, côncavo. E era essa noção que se tinha antigamente do céu. Era uma grande abóboda em cima de um prato e a abóboda fechava por cima. E ali giravam as estrelas, passavam as estrelas, o sol, iam e vinham. Era essa mais ou menos a ideia. E é essa ideia que os antigos acreditavam, que ali havia um mecanismo que fazia girar nessa abóboda as estrelas, o planeta, o sol, iam passando. Eram abóbodas dentro de abóbodas, e dentro delas elas ficavam se alternando, uma ia para um lado, outra ia para o outro, e giravam ali num mecanismo mais ou menos parecido com esse. E que quem conseguisse olhar por baixo do horizonte, porque era um prato, você chegava no fim, se você continuasse a andar sempre, você chegava na beirinha do prato. E olhasse por baixo, ia ver todo o mecanismo que fazia girar o sol, a lua, as estrelas por cima dessa abóboda. E cada uma tinha numa abóboda diferente. Primeiro aqui mais perto eram as nuvens, depois a outra eram as estrelas, sol, lua, depois ficavam os anjinhos, depois ficavam não sei querubins, depois não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é? E assim era construído o céu. Por muito tempo foi assim construído. Não é? A ideia é que haviam muitas coisas, muitas abóbadas, no mínimo, alguns falavam em 5, outros falavam em 7. Não é? Até hoje a gente ouve falar de quem acha que existem muitas faixas de não é? E dividimos, alguns ainda dividem em faixas, dizendo, olha, aqui moram os espíritos X, ali moram os espíritos Y, são os H, os J, e assim num grande condomínio, uns amontoados em cima dos outros, ou para baixo, né? Porque sempre tem quem fica ali, nós estamos no resto do chão, tem quem mora ali na cave. Essa ainda é uma ideia que ainda existe. Não é? A ideia da cave e dos andares de apartamento ainda existe. Então o Kardec explica que esta era uma ideia que se prendia à insuficiência dos conhecimentos astronômicos. Não é? Por isso todo mundo achava que então que se dividia assim, olha, mesmo nessa situação. As estrelas, aqui ficavam a lua, os pássaros, não sei o quê. O homem morava aqui no plano, pássaros, luas, depois o mundo de bem-aventuranças, depois, e o patrão morava lá em cima. Ali só chegava ele mesmo, que ficava de olho aqui para baixo, vendo o que as coisas aconteciam, falando assim, aquele está mal, o outro está melhor, não, aquele está mal,
tem que mandar um castigozinho lá para baixo. Tá bem? Então era assim que muito tempo se acreditou. Tá bem? Em diversos céus de beatitude, porque quanto mais virava santinho, mais ia subindo. Bem, o último grau, como diz o Kardec, como a gente vai encontrar na literatura, era lá onde moravam. O último grau, como quem diz, o patrão morava sozinho. Mas aqui, pertinho dele, era o último grau. E o sétimo céu. No Brasil até tinha uma fotonovela, Sétimo Céu, onde tinha aquelas histórias melosas, né? De amor profundo, de etc, etc. Ainda, por muito tempo, eu lembro disso. Não é? Também havia aqui? Tá vendo? Então vocês conhecem o Sétimo Céu. Já foram lá parar. Não é? Daquelas histórias de romances. Nossa, as mulheres, ou nós mulheres, quando líamos, não, que eu não gostava daquilo, achava... Mas tudo bem, era engraçado. Eu gostava de ver as figurinhas. Era fotonovela. Não é? E o sétimo céu, onde havia felicidade plena. Não é? Que seria mais ou menos aqui, porque daqui para cima era o patrão que morava. Sozinho, a olhar aqui tudo para baixo. Bem, no entanto, a ciência progrediu. E começou a dizer, assim, começou a aparecer telescópio, começaram a ver que não era bem assim, afinal a Terra não era um plano, começou a ver que a Terra era redonda, então que ninguém nunca ia chegar na bordinha para ver o mecanismo que estava lá, e a ciência progrediu e levou luz à situação, né? Mostrando que não há condomínio nenhum, nem há cave, nem há apartamentos. Olha, se vocês pagaram para alguém, deram dinheiro aqui para o Luiz, para um apartamentozinho no sétimo, ou no quinto, ou no terceiro, olha, peçam dinheiro de volta. Porque não há. Tá bem? Não há. A ciência já mostrou que não há apartamentos no céu. Não dá para comprar. E muita gente pagou naquela época. Compravam pedacinhos de terreno, inclusive. Não é? Quantas vezes? Épocas passadas, mas hoje às vezes, não é? E os radiotelescópios, que aqui não se vê muito bem, o Hubble, que agora está lá no céu, não se contentaram com os telescópios aqui, mandaram outros lá para cima, investigaram tudo aí e ninguém encontrou condomínio nenhum. Então, de certeza, podem acreditar, já não há condomínio. Tanto é que identificaram que no universo nós moramos num grande condomínio, isso sim, chamado Via Láctea, com muitas estrelas, muitos planetas, e que nós moramos no subúrbio. Nem sequer somos da cidade mesmo. Moramos aqui, olha, desculpem, é a minha. Moramos aqui está aumentadinho, né, o planeta Terra, mas moramos aqui bem na bordinha de um braço da Via Láctea, quase assim, já fora. Estamos morando aqui e o centro da Via Láctea está bem distante da Terra. E que aqui há muitas estrelas a brilhar, com outros sistemas ao lado, planetários e muita coisa mais. Então, começamos a perceber que nosso condomínio, a nossa casa planetária chamada Terra, pertence a uma coisa muito maior chamada Via Láctea. Uma constelação cheia de planetas, estrelas, e já a ideia de solidão, nós aqui e o patrão lá. Não, porque como a Via Láctea, existem milhares, milhões de outras lácteas aí pelo céu, galáxias, que carregam consigo imensidões de sistemas solares, sistemas planetários, não é? E esta ideia, então, mudou sensivelmente. Por isso, a pergunta comum que a gente faz, por que Deus teria feito do planeta Terra a sede da vida? Por que só nós aqui? Não é? Não é o meu, pois não? Não. Ah, ok. E nela teria relegado suas criaturas prediletas, porque nós nos achamos, não é?
os filhos bem-amados do Todo-Poderoso. Eu estou sentadinha na perna direita dele. Não é assim? Cada um de nós. Mas a verdade é que somos. E a verdade é que é perna para todo mundo. Não é? Então, se nós não estamos sozinhos, e se há mais casas planetárias, e há muito mais, onde é que está o patrão? Onde ele mora? Onde está o céu realmente? Olha que imensidão de galáxias. Essa é uma foto do Hubble mostrando a imensidão de galáxias visto daqui da Terra para lá, hein? É uma fotinha assim, olha. É só tirando um pedacinho. Não é 360 graus. Cada uma dessas coisinhas brilhantes é uma galáxia igual à nossa Via Láctea, carregando uma imensidão de mundos junto. Umas diferentes das outras, espiraladas, mais brilhantes, menos brilhantes, não interessa. Carregam consigo sistemas planetários provavelmente muito semelhantes à Terra. E novamente Kardec, e sobre o império desses conhecimentos, ou seja, essas luzes que vieram trazer, as crenças do condomínio ficaram para trás, já eram. Não dá mais para acreditar que o céu é o 7º piso desse condomínio, tá bem? Por isso eu sinto muito quem comprou um andar, não adianta, não tem entrada garantida, não é? Não é dessa forma. O céu foi deslocado e os limites, não há limites, não é? É sem limites. O universo, segundo os físicos, está em expansão. Por isso, não há limites. Impossível prever e definir. Olha, acaba ali. Então, onde é que mora o patrão? Onde é que está o céu? Porque a gente sempre acha que o céu é juntinho lá do patrão, né? Vamos ver o que o Kardec continua a nos dizer. Não é? Onde está o céu realmente? Se tem tanta galáxia, se de certeza que há mais vida além do planeta Terra, não sei se alguém ainda tem dúvida, mas eu não tenho. A olhar para isso aqui e dizer assim, somos só nós. E lá. É isso que é vaidade. Então, acho que a gente precisa, né, parar para pensar. Mas onde afinal fica o céu? De certeza que vocês já pensaram nisso. Porque eu não estou trazendo conhecimento, e o Kardec, há 150 anos atrás, 150 anos no mínimo, já tinha essa ideia. Mas naquela época ainda tinha muito boa gente que achava que era condomínio. Não é? Minha avó também ainda achava que era condomínio. Não precisava, não é, e a vovó não morreu há 150 anos. Kardec, há 150 anos atrás, e já disse que a astronomia naquele tempo não precisava do Hubble para dizer isso. Não precisava, era bom senso. Era só parar para pensar. Então vamos lá ver o que o Kardec diz. Antes de ver o que o Kardec diz, vamos fazer uma pequena recordação, que é para a gente poder entender, tá bem? O conceito que ele vai lançar aqui. Então, o homem é composto de corpo e do espírito. Alguém discorda? Fale agora ou calem-se para sempre. Eu não concordo. Não concorda, então? O homem é só espírito. O corpo é uma besta. O homem... Não é composto. O composto é a ideia de união. Mas aqui nós estamos unidos ao nosso corpo físico. Pois, mas o nosso corpo físico aqui ainda presta alguma coisa. Mas Pronto. Mas daqui a algum tempo a gente já não é homem. Presta. Tem átomos, Daqui a algum tempo a gente já virou espírito, certo? Quando a gente vira espírito, já não há corpo. Mas enquanto homens ou mulheres, não é? Faz falta. Dá jeito. Não é? Então, quando a gente fala em homem, fala em ser humano aqui, nós aqui, olha, nessa terrinha de meu Deus. Não é? Somos compostos por corpo e espírito. Vê lá que o espírito está com letra maiúscula, não é? Então, é mesmo nosso. Certo?
E o espírito é o ser... Ó, tá aqui, Benildes, o que você falou. É o ser principal, o ser de razão e o ser inteligente. Somos nós no nosso melhor. Certo? Sem dúvida. E o corpo é o nosso fato macaco para poder estudar nessa escola aqui. Sem ele a gente não conseguia estar aqui, estávamos noutra, não precisávamos nem estar aqui. Mas também não estávamos na cave. Então todos estamos de acordo. Então vamos em frente. E o corpo usado, nós usamos enquanto aqui estamos, tá vendo, Benilde? E jogamos fora. Não, não jogamos. A Terra reaproveita. Nada se perde, nada se cria. Lavoisier, certo? Químico francês, século 17 ou 18, já nem sei. 18. O corpo usado se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Claro, nós é que somos o importante. Certo? Nós, a razão, a inteligência aqui que somos. Estou falando conceitos básicos, tá? Só para a gente relembrar, para que a gente possa acompanhar depois o Kardec. Sem o espírito, o corpo não é senão matéria, tá vendo? E sem o corpo, o espírito é tudo, vida e inteligência. O corpo é o fato macaco da escola chamada Planeta Terra. Porque da escola chamada Marte, Júpiter, Saturno, eles têm lá outra forma de se vestir. O uniforme pode ser distinto. Tá bem? Depende da escola que a gente frequenta. Mas só conhecemos essa para já, então é isso. E deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual, de onde tinha saído para se reencarnar, certo? Isso também é pacífico. Não falei nada de novo aqui. Muito bem. Então vamos adiante. Então tá lá. Nessas situações, a tristeza do lado de cá. Mas há uma festa e boas-vindas do lado de lá. Não é? Só aqui nós vemos dois mundos numa convivência em duas situações distintas. Há, pois, o mundo corpóreo, composto dos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado pelos espíritos que já deixaram o fato macaco. Pacífico também, certo? Os seres do mundo corpóreo, pelo próprio fato do seu envoltório material, estamos presos aqui à Terra. Mesmo andando de avião, mesmo indo de foguete para a Lua, estamos presos a uma gravidade, seja ela qual for. Não podemos sair por aí para todos os lados. Como os espíritos, não é? Ui, lá vou eu de novo. A minha... Não, já fiz asneira. Aqui. Como os espíritos estão por toda parte. No espaço e nenhum limite tem. Os espíritos não têm limite. Não tem cave, não tem sobreloja, não tem primeiro, segundo, terceiro, sétimo andar, não tem. Estão em toda parte, em todo lado. Vamos adiante. Está lá. A senhora sendo bem recebida, todo o pessoal ali fazendo festa, enquanto do lado de cá o pessoal mais deprimidinho, mas faz parte. Bem, também não é novidade. Nós começamos como umas coisinhas bem burrinhas, ou seja, nem burro éramos, porque burro é inteligente. Nós éramos zero, assim. O nosso hard disk era vazio. Então, até que puseram a gente aí para rolar. E aí, de acordo com as nossas andanças, nós vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos passando a entender as coisas, certo? Isso também é pacífico. E também é pacífico que depende no nosso estágio de uma coisa chamada livre-arbítrio. Porque chegamos aqui e falando de nós, fazemos nossas opções, certo? Todo mundo aqui está livre para fazer opções. E
pelo progresso, os espíritos adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Então vão ampliando seus horizontes. É como se subissem a uma ravina, a um monte, e tivessem horizontes mais amplos, condições de perceber, não é? E de aproveitar isso tudo. Também todo mundo concorda, certo? Mas aqui não sei o que estou a dizer, é o Kardec. Eles veem, ouvem e sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. É tão simples como um espírito mais atrasado que reencarna aqui, comparando o sábio com o índio, vamos dizer assim, que está mais atrasado dentro da sua evolução, nós vemos a diferença. O sábio aprecia, compreende e entende muito mais do que o selvagem aqui no caso. Não precisa ser um índio, pode ser um selvagem a qualquer nível, né? A gente está cheio de selvagem também aí no nosso dia a dia, a gente cruza com uns de vez em quando. Tá bem? Ok. Logo, a felicidade está em razão do progresso realizado. Dependendo do meu entendimento, eu vou ter uma maior compreensão e vou conseguir perceber, ver, ouvir. E aqui também, na mesma revista, no mesmo ano, tem lá um artigo do Rossini, uma entrevista que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também fez ao Rossini. E lá, não era estudos espíritas, era estudos psicológicos, olha. E lá ele fala sobre a harmonia. E é fantástico esse artigo também. A revista espírita é uma preciosidade que muitas vezes nós relegamos. É o laboratório de toda a codificação. E lá tem artigos fantásticos sobre temas ou sobre um título banal. A gente vai ler, fantástico. Até aquelas... Vou fazer uma homenagem no enterro do fulaninho de tal. As colocações do Kardec são preciosas. Eu convido-os a ler mais a Revista Espírita. Ela está gratuita na internet, total. Todos os seus volumes estão lá, 12 volumes estão na internet. É só querer ler, tá bem? E tem preciosidades lá dentro. Às vezes coisas muito mais completas, digamos assim, no sentido do seu estudo, do que chega à obra básica, em que o Kardec teve que pegar o cerne da questão, senão ficavam volumes que ninguém... A gente até já se assusta de dizer, nossa, que grosso, não é? Isso está muito grosso. Já não chego lá, não é? Então o Kardec pega o cerne, porque ele sabia como a gente é. Ele falou assim, não, peraí, que os franceses agora ainda leem, mas no futuro, não sei não. Por isso, ele colocou já lá toda a papinha, mas lá na Revista Espírita está lá todo o estudo que ele fez para chegar ao resto. Não é? E se vocês vão ver, esse artigo é o resumo também que está lá no Céu e Inferno, quando ele fala de céu. Tá bem? A felicidade está em razão do progresso que nós vamos desenvolvendo. Por isso, dependendo do nosso progresso, a gente vê assim ou vê assim. Depende do nosso progresso, da nossa capacidade de ver, ouvir, sentir. E olhem que os espíritos dizem que eles não têm olhos. E entre dois espíritos, diz lá o Kardec, sendo um atrasado em relação ao outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente, veja, intelectual e moralmente, cada um se encontra numa faixa vibratória que lhe é própria,
sem que tenham necessidade de estar num lugar distinto. Entre dois espíritos, um ao ladinho do outro. Embora estando ao lado um do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente ao redor do outro. É mais ou menos como se fosse assim. Ao lado um do outro, ao ladinho. Um está nas trevas e o outro vê outra coisa completamente diferente. Gente, há 150 anos Kardec falou isso. Há 150 anos, dentro da avaliação que ele fez, ele já tinha esta percepção. Hoje, nós sabemos de uma coisa chamada universo paralelo. Os físicos chegaram ao século XX a esta informação do universo paralelo. O Kardec disse isso há 150 anos atrás. Universo paralelo, gente, é uma coisa hiper ultra moderna. Há pouco tempo já não dizem, no começo eram 3, depois passou para 4. Né? Muito tempo foi 4. Hoje já falam em 11 e já vi gente dizendo em 20. Tá vendo? Universos paralelos. E o que é estar um ao ladinho do outro, em situações completamente distintas? Uau, não é interessante esse conceito? Onde o mesmo indivíduo está na praia enquanto o outro está no meio de um pântano. Um está na praia e outro no pântano, no mesmo local. Em situações vibratórias distintas. Ou seja, em universos distintos. Quando os físicos falam de universos paralelos, eles dizem que um se dobra em cima do outro. É como quase se fosse massa folhada. Este senhor, Nikola Tesla, já ouviram falar? Um dos cientistas mais badalados do século XX. Dizem que ele foi o maior gênio do século XX. Tcheco, Nikola Tesla. Ele disse uma coisa muito interessante. E ele, não é? Esse era um daquelas cabeças que só pensam nos números. Eu acho que, se eu fosse do tempo dele, tinha casado com ele, porque esse homem é demais. Que coisa fantástica. E, por causa da cabeça dele, do cérebro dele, Luiz, eu nem vejo lá o bigode, porque é uma coisinha. Mas só o olhar desse senhor... Olha a frase dele, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Frequência vibratória é o que nos separa em termos espirituais. Não sou eu que digo, é o Tesla. E o Tesla não era espírita, hein? Só que não sabia. Era uma cabeça, dizem que era um cara... tinhoso, não é? Nada, os espíritos nós queremos fazer que somos bonzinhos, sim, vemos com aquele beiço mole, sim, meu irmão, tá vendo? Não, esse não, tá aqui, nos meus números. E ele bateu de frente com ninguém menos do que o Edison, Thomas Alva Edison. Bateu de frente com ele na altura. O Edison ganhou a parada porque era o mais conhecido, tinha mais dinheiro, esse era um coitadinho pobre, só tinha uma boa cabeça, mas depois provaram que ele tinha razão. O futuro mostrou que o Tesla é que estava certo. Então vejam, não é Kardec. E o Kardec disse, se a ciência provar o contrário, fiquem com a ciência. Mas a ciência só faz é provar aquilo que o Kardec vem falando. Há 150 anos atrás. E que eu saiba, ele não era físico teórico. Ele era só um didata, um professor. Só, né? Pronto. Então vamos em frente. Então a felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles a aurem por toda parte onde se encontrem. Na superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uau! Então quer dizer que eu posso ser feliz aqui?
Uhum. É isso que o Kardec está dizendo. Quando a gente diz assim, não é aqui a felicidade, o Kardec não diz isso, não. Ele diz isso, que os espíritos que conseguem se aperceber, que já fizeram a sua evolução, são felizes de todo lado. Até debaixo d'água. Tá bem? É isso que o Kardec diz. Ele diz os espíritos. Espírito, há uma diferença. A única coisa que nos separa é uma linha tênue, sabe? De um fato macaco. Eu não vou ser melhor porque tirei essa roupinha e deixei lá, do que quando eu chego aqui e visto essa roupinha. Só sou melhor quando eu passo para o lado de lá. Vai ser a Lígia medíocre com toda a sua evolução que fez aqui. Não é? Que melhorou com a bagagem que eu tenho e o melhorzinho que eu consegui fazer. Consigo aturar já o Jorge, tá vendo? Então alguma vantagem eu tenho que ter tirado disso. Brincadeirinha, tá? Copiloto. Tá vendo? Então, não é? Que coisa fantástica que é esse homem. Por isso o céu, minha gente, é ilusão de ótica. Porque ele está onde nós estamos. Onde nós estamos. Nós o fazemos. É ou não é verdade? O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, não entreveem e que não são acessíveis senão aos espíritos depurados. Em toda parte. Não é em Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, não. É aqui, é agora, é aqui dentro, é lá fora. Em toda parte. Por isso, não precisa esperar a próxima encarnação para ser feliz. Depende de nós. Cada um de nós foi feito simples e ignorante, como falamos lá atrás. E essa construção é de cada um de nós. O progresso dos espíritos é o fruto do seu próprio trabalho. Trabalho. Mas, como são livres, trabalham por seu adiantamento com mais ou menos atividade ou negligência. Posso ficar lá jogando videogame, ou posso fazer ou ler a revista espírita. Posso ler a fotonovela Sétimo Céu, ou então lá estudar as aulas do básico. A opção é minha. Segundo, vontade. E palavrinha-chave essa. Vontade. Vontade. Não é o pessoal que tem que dizer, então, já leram? Então, gente, como é isso? Já leram? Não, ninguém nos empurra para frente. Se nós não quisermos ir, ninguém nos empurra. Nós não mudamos nada nem ninguém. Não quer ir? Vou eu. Não quer? Vou eu. Ué, é ou não é? A gente gosta de dar um de macho, como diz o outro, e desafiar tudo e todos pelas nossas ideias. Então, não quer, vou eu. Por isso o progresso depende de nós. Não sei o que diz isso, é o Kardec. Somos, pois, os próprios artífices de nossa situação feliz ou infeliz? Nós. E segundo um carinha que viveu há mais de 2000 anos atrás, a cada um segundo as suas obras. Esse também já sabia de umas coisinhas. Ele dizia, bem disse, só que a gente não quis acreditar, né? Gente, trabalho, vontade, querer, nada sai do lugar. Por isso que a matéria é pesada, é dura, que é para a gente ver se a gente parte a cabeça mesmo. É mesmo isso. E eu trouxe uma imagem que eu acho que isso representa, para mim essa imagem fala muito. Que é esta imagem. Para atingir aquela beleza que nós vimos antes, é preciso muito trabalho e dedicação, horas após horas, cair, levantar, magoar, se chatear.
Mas é preciso, porque senão eu não saio dessa patorta. Se a gente quer atingir a felicidade hoje, é preciso trabalho e vontade. Não é falar assim, ai, essa vida não foi feita para a gente ser feliz. Não foi o Kardec que disse isso, não. Não foi como vocês viram, está lá na Revista Espírita. Podem ir lá procurar. Está lá. Não sou eu que digo, é o Kardec. É realidade de hoje a felicidade. Só depende da nossa vontade e da nossa dedicação. Porque atrás desse sapatinho de cetim existe um pé como esse. De horas e horas e horas e horas a bater no mesmo. Para conseguir a perfeição daquele bailado. Horas e horas. Nós não vamos atingir o céu sonhando com ele, lendo o sétimo céu, não vamos. Não há condomínio, é aqui, é agora. É o céu ou é o inferno, como diz o Kardec? É aqui, aqui. Tudo é uma questão de vibração, como já disse também o Tesla, que concorda, como viram, a 100% com o Kardec. A ciência concorda. E nós? Onde paramos? O que nós queremos? Ai, eu quero o céu. Está tão longe, fica lá em cima. Os anjinhos que me levem. Não, os anjinhos não levam, não. Não é preciso ter asas para conquistar o céu. Não, é preciso vontade. Vontade e dedicação. Por isso, quando quiserem, quando as forças falharem, quando acharem que não conseguem, lembre da bailarina. Tá bem? Eu só vou deixar aqui, por favor, meu agente de som e imagem, mais um pequeno exemplo, porque eu acho que a arte é uma forma da gente sensibilizar-nos a nós. Não é? A arte é fundamental para a nossa sensibilização. Sensibilidade, aprendermos a ter uma sensibilidade fina. Por isso, é sempre bom e pararmos para pensar se nós queremos atingir o céu. E quando chegamos lá, depende de nós só. Pronto, de mais ninguém. Lá já começa aqui, segundo tu disseste Sim. há bocado. Não fui eu, é o Kardec. Se não é por tirar o fato do macaco que nós passamos do inferno para o céu. Claro. Deste exemplo, a Lígia, medíocrezinho, não sei o que. Vou já continuar igual. Vai continuar. Ou seja, nós já sabemos para onde vamos, para o céu ou para o inferno, mediante aquilo que nos analisamos. Olha, eu vou para o inferno, de certeza absoluta. Olha, Benil, diz, eu não te acompanho, tá? Força. Não, posso apagar agora? Agora é a altura das pipocas. Agora é a altura das pipocas. Mais um filminho.
fantásticos movimentos precisos, a conquista dessa agilidade, mas isso tudo, como nós vimos, foi preciso muitas horas, muito trabalho, muita dedicação. Então, e nós, quando é que chegamos ao céu? Bons estudos, divirtam-se, Kardec é ótimo, tem coisas fantásticas. E se calhar, eu acho que concordo com a Dora Encontre quando ela diz que o espírito mais evoluído da condição, da codificação, era o senhor Allan Kardec. Porque ele é mesmo fantástico. Os comentários que ele faz após cada uma das observações dos espíritos são de uma condição, de uma assertiva, de um bom senso fenomenal. Desfrutem, Kardec é ótimo. Muito obrigado pela vossa paciência e divirtam-se, porque o céu é aqui, gente, afinal. Só um aviso, por favor. Para a semana vamos ter aqui uma estreia, uma oradora que nunca cá esteve, que é